Olá, meu nome é Lincoln Powell, sou psicólogo e mestre em psicologia. E o tema que nós vamos abordar hoje é o tema da aprendizagem. Antes de mais nada, é preciso entender que os cientistas da aprendizagem, eles são experienciologistas, ou seja, eles tentam entender que tipos de experiências formam os nossos comportamentos. Diferentes tipos de experiências resultam em diferentes processos de formação comportamental. E à medida em que esses processos de experiência, de interação, vão sendo mapeados e demonstrados experimentalmente nos estudos dos especialistas, se leis do aprendizado, princípios da aprendizagem vão emergindo. Ao longo da história da psicologia, diferentes interessados na formação dos comportamentos humanos se dedicaram a diferentes comportamentos para entender como que eles se formam, como eles se desenvolvem. Então, na verdade, todos esses princípios da aprendizagem que eu vou trazer para vocês hoje, eles são princípios cumulativos, não necessariamente excludentes. Só tem um recorte de interesse de análise diferenciado. Quem estudou processos de formação de comportamentos baseados nas atividades reflexas, estudou comportamentos respondentes. Quem estudou comportamentos que eram aprendidos através da mediação de modelos, observando pessoas do convívio, estudou um outro processo comportamental de aprendizado. Quem estudou a exploração do próprio indivíduo no ambiente, como ele explora e comportamentos vão sendo desenvolvidos gradualmente num processo de seleção por consequências, estudou um outro tipo de aprendizado. Então vocês vão perceber que esses diferentes processos de experiência resultam na diversidade comportamental que nós exibimos. Uma outra observação interessante, aqui ainda nesse momento, antes de a gente entrar em cada um desses processos separadamente, é entender que eles se dão de forma dinâmica. A separação é feita para estudos de laboratório de campo e também para efeito didático, de apresentação a vocês. Mas na experiência cotidiana do ser humano, isso ocorre de forma bastante dinâmica, bastante complexa. Por isso, esses estudos são feitos ao longo de acúmulos de dados, de anos de observação sistemática e experimentação desses processos na vida tanto de animais infra-humanos, como também de indivíduos da nossa espécie, desde o nascimento até a vida, a terceira idade, até a velhice. Um outro aspecto importante, então, para a gente começar a focalizar, é que todos os estudos da aprendizagem, eles começam com o que há de mais rudimentar, de mais simples no ser humano. O primeiro tópico, então, da nossa aula de hoje são os processos respondentes. Processos respondentes são comportamentos reflexos do ser humano. Vários reflexos podem ser condicionados, ou seja, adquirir sua responsividade estabelecida e controlada por novos eventos que originalmente não os controlavam. Esses comportamentos são chamados de respondentes porque eles são reflexos, respondem a uma determinada estimulação. Então, há estímulos incondicionados que disparam esse comportamento. Por quê? Incondicionados, porque eles não dependem de aprendizagem. Condicionamento é um processo de aprendizagem. Incondicionados independe da aprendizagem. Se independe da aprendizagem, nossa estruturação corporal, tanto sensorial quanto neurológica, já é programada pelos nossos genes para responder a esse tipo de demanda ambiental. Basta que o organismo tenha contato com esses estímulos que os reflexos vão ser eliciados. A gente pode verificar isso, por exemplo, na contração da pupila. Se injetarmos, um feixe de luz, ela contrai. Se tirarmos a luz do ambiente, ela se expande para capturar o máximo de luz. Quem tinha esse mecanismo reflexo para sobreviver aos habitats evolutivos, conseguia se deslocar no ambiente e sobreviver a ponto de reproduzir, transmitir seus genes. Quem não tinha esses mecanismos, muitas vezes perecia no ambiente evolutivo, não podia transmitir os genes via processo reprodutivo. Então, esses comportamentos têm uma forte influência da filogênese, da história da nossa espécie, que resultou tanto na estrutura corporal genética, os genes montam o nosso corpo, e todos os processos comportamentais que são possíveis a cada espécie. Na nossa, nós temos um conjunto de atividades sensoriais reflexas e temos as neuroatividades que disparam essa eliciação sensorial e emocional reflexa. Mas,
Se a gente dependesse apenas dos estímulos filogenéticos, né, da história evolutiva, para governar nossos comportamentos, nós teríamos um potencial muito limitado. Uma das funções também da evolução foi nos dar um cérebro neuroplástico, ou seja, modificável pelas experiências. Nesse sentido, se um estímulo que dispara uma atividade reflexa, obrigatória, filogenética, incondicionada, é pareado com outros que não têm essa propriedade, esses outros estímulos podem adquirir a função daquele primeiro. Adquirir a função é a propriedade de eliciar uma atividade neuroreflexa que antes não tinham. Por exemplo, ameaça física para o nosso corpo, de agressão ou de queda, dispara uma resposta emocional de medo. Se você está dentro de um automóvel, e um automóvel não fez parte da história evolutiva da espécie, e esse automóvel capota, projetando o seu corpo no espaço, o que pode machucá-lo e feri-lo, o organismo, as atividades neurológicas emocionais de medo vão ser disparadas pela capotagem, pela pancada física do seu corpo dentro do carro, e agora o carro em si, que antes você dirigia, adquire propriedade de, ao entrar nele, disparar a atividade reflexa de medo, que a gente agora vai chamar de fobia, né, de uma fobia específica que antes não fazia. Você dirigia tranquilo ali, e agora você tem essa resposta condicionada. Então esse é o processo de condicionamento respondente. Uma vez condicionado, você pode começar a ter essa atividade para outros estímulos de características semelhantes. Um outro processo de aprendizagem que também depende das mudanças que o organismo pode sofrer são os processos de aprendizagem operante. Nesse caso, as ações dos indivíduos, motoras, músculo-esqueléticas e verbais, produzem efeitos no ambiente. Ou seja, se eu estou operando o meu carro, dirigi-lo, virar um volante de um jeito, produz um efeito no carro. Virar de outro, produz outro efeito. Apertar as embreagens, as alavancas lá, soltar rápido, produz um efeito. O carro pinoteia, né? Ele salta. Soltar devagarinho, faz ele andar. Então, quando o seu comportamento de operar alguma coisa, por isso operante, ele envolve seleção por consequência, consequências reforçadoras, ou seja, adicionar um evento favorável ao organismo, ou remover algo que lhe é ruim, reforça aquele comportamento e ele se mantém. Ao ser punido, seja porque recebeu algo aversivo que não deseja, seja porque perdeu algo que deseja, faz com que esse comportamento diminua. Ou mesmo sendo frustrado, tentou um efeito, nada aconteceu, então, não tendo consequências que favoreçam o indivíduo, o comportamento tende a cessar. Nesse processo todo de explorar o mundo, as experiências e ter comportamentos diferentes, sofrendo consequências distintas, nós temos um processo de seleção por consequência chamado de modelagem, em que gradualmente você aprende uma série de comportamentos, por exemplo, guiar um carro, através da seleção de movimentos gradualmente que colocam ele em deslocamento. Esse é um processo de aprendizagem operante. E do mesmo jeito que a gente operando alguma coisa motoramente, consequências vão selecionando o comportamento, verbalmente também isso acontece, só que na relação social, mediada pelas pessoas. À medida em que eu falo as palavras cada vez mais próximo do que a minha comunidade está me ensinando, as pessoas reforçam. Então, quando alguém me ensina, fale papai, e eu começo baba, papá, papai, cada resposta dessa que se aproxima do modelo é reforçada com festinha, carinho e elogios. Então, o indivíduo, nas relações interpessoais, modela o comportamento verbal à medida em que vai aprendendo os vocábulos da língua, como proferir os sons e a que se referem, sendo reforçados quando fazem isso cada vez mais próximo do que a sociedade está ensinando durante o aprendizado verbal. Muito obrigado por sua audiência. Esses são os processos de aprendizagem básicos e espero vê-los num próximo vídeo.